como Deus ele é fiel. Verdadeiramente, esse Deus é maravilhoso e fiel, porque os louvores foi a minha palavra são os louvores, né? Os louvores que foram louvados aqui, é basicamente o que o Senhor colocou no meu coração. Então, eu creio que o Senhor já está falando com a igreja, já está falando conosco, amém? Deus me deu uma palavra, desde domingo à noite, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu estou meditando nela, e eu creio que Deus tem algo para derramar, para saciar nossa sede nessa noite, conforme foi o louvor. Amém? A palavra está em João 4, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? A palavra de Deus é a partir do capítulo 4, versículo 1. A mulher de Samaria, a mulher samaritana. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens poço com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. E isso disseste com verdade? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntaram: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo?
Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O 42 agora. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e o Senhor, Ele confirmou, porque Deus, Ele é fiel. E eu queria verdadeiramente que o Senhor confirmasse se era isso, se era sobre a fonte inesgotável, a fonte de água viva que o Senhor tinha para nós essa noite. Se era essa água viva que o Senhor ia derramar para nós essa noite. E os louvores falaram da fonte de água viva, da fonte inesgotável. Então, eu creio na fidelidade do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo está trabalhando aqui nessa igreja. Amém? Bom, essa palavra está no Evangelho de João. O livro de João, esse livro foi escrito pelo discípulo do Senhor, que era o mais novo, o apóstolo João. Ele era o mais novo de todos os discípulos, na época que Jesus convidou, talvez ele tinha uns 25 anos. Nessa época, quando ele escreveu esse evangelho, ele já tinha, foi aproximadamente entre 90 depois de Cristo. Nessa época que, quando João escreveu esse evangelho, já tinha os outros 3 evangelhos escritos, há muitos anos. O povo conhecia Jesus, o povo conhecia os milagres de Jesus, já tinha passado muito tempo. Mas naquela época começou a haver falsos profetas. O povo começou a acreditar que Jesus não era o Filho de Deus, não tinha vida em carne. Então, João, praticamente por volta de 90 depois de Cristo, ele escreve o Evangelho de João para dizer que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus e Jesus é o próprio Deus. Então ele vem para revelar. Então João, ele era considerado um discípulo a quem Jesus amava. Ele mesmo se intitulou assim, porque ele sabia que Jesus o amava, ele conhecia Jesus e ele sabia que Jesus amava ele. E ele colocava o Jesus a quem o discípulo a quem Jesus amava. E esse João, esse discípulo de Jesus, foi aquele que inclinou sua cabeça no peito de Jesus. Ele não se contentou em ficar só ao lado do mestre, mas ele queria estar tão perto, tão próximo, que teve uma hora que ele inclinou a cabeça dele. Eu penso que ele queria escutar mesmo a batida do coração. Esse era o amor que ele tinha por Jesus. E quando naquela época que ele já era idoso, ele viu nessa época, por volta de 90 depois de Cristo, que começou os falsos profetas, ele não se conteve. E ele escreveu esse evangelho para dizer que Jesus é o Filho de Deus vivo. Por isso ele começa a dizer, o verbo se fez carne. Por isso que ele fala que no princípio ele era, e o verbo se fez carne. Ele quer dizer, Jesus é o próprio Deus, é o Filho de Deus vivo. E essa passagem aqui da mulher de Samaria, essa passagem aqui, no capítulo 4, quando João escreve a mulher de Samaria, ele coloca que era necessário passar por Samaria. Era necessário. Por que que ele escreve, ele começa com isso? Era necessário. Por que que ele empregou essa palavra necessário? Era preciso, tinha que passar por ali. Porque até então, para ir, quando ele saía de Judeia, quando ele saiu de Judeia para Galileia, tinha 3 caminhos que ele poderia escolher. E Samaria era um caminho mais perigoso, porque os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Tinha uma certa rivalidade, questão religiosa, cultural, de raça. E então, João colocou que Jesus passou por Samaria. Os discípulos aqui não relata se eles falaram alguma coisa para Jesus, para passar por outro caminho. Só sei que ele coloca a palavra necessário. Por que necessário? Ali, como era o próprio Deus e é onisciente, ele já sabia que existia uma grande colheita. Existia uma grande colheita naquele lugar. Quando Deus dá a direção para nós, quando o Espírito Santo der a direção para mim e para você, ainda que tenha mais gente perto de nós, mas se nós tivermos plena convicção que a direção vem do Pai, nós não podemos desviar nosso caminho. Ele tinha que passar naquele lugar. Aquele lugar, Deus tinha uma estratégia. Uma mulher samaritana, que já era discriminado o povo por ser de Samaria, uma mulher que tinha uma vida imoral naquela época,
aqui mais ou menos o que nós sabemos é que ela era uma mulher que ela já tinha tido vários maridos e o que ela estava atualmente não era o marido dela. Quando ela saía para pegar água, ela saía por volta de meio-dia. Ela não ia com as outras mulheres, porque ela era discriminada. Eu creio que como ela já escolhia esse lugar para ir sozinha, porque ela mesma se tinha vergonha, ela mesma se envergonhava, ela mesma se rotulava. E penso eu que talvez ela ia escondida, ela ia ali cabisbaixa. Só que o Senhor, quando Ele passou naquele lugar, Ele não questionou aquela mulher, não condenou e não apontou. Ele veio para salvar uma alma, porque o Senhor, Ele não faz exceção de pessoas. Tanto é que no versículo anterior, Ele estava falando com Nicodemos. Nicodemos era um judeu, um fariseu, um homem cheio das palavras, culto, sabia todo o Antigo Testamento. Era um homem de posse. E ela, ao contrário, era uma mulher. Naquela época, a mulher não tinha valor. Mulher não podia conversar com um homem público. E ainda mais ela, que tinha uma conduta imoral. E era na época, ela estava sobre a lei, era na época da lei. Naquela época, o homem não poderia, Jesus não poderia ter conversado com ela ali. Só que ele chega quebrando o preconceito. Ele chega quebrando barreiras. Aquele momento daquela mulher foi o momento que rompeu na vida dela. Eu penso que ela sempre andava assim, cabisbaixa. Mas quando Jesus chegou e pediu água para ela, e depois ele disse a ela que ele ia dar água viva, eu penso que ela parou de olhar para o eu, ela parou de olhar para aquele poço, ela parou de olhar para a vida dela, para os problemas dela, para o cântaro, ela parou de olhar para a dificuldade. Parece que ela tirou o olhar daquele poço e olhou para cima e ela viu o mestre. Ela viu que Jesus estava do lado dela, dando uma oportunidade para ela. Jesus, ele deu uma oportunidade para aquela mulher. Quando Jesus, ele chega na nossa vida, ele nos dá oportunidade. Hoje, ele veio trazer, ele trouxe essa palavra para nós como essa água viva, como alguém que veio trazer uma oportunidade, abrir uma porta, aonde não tinha porta. E a água viva que ele ia entregar para ela, era uma água viva que ela nunca mais ia ter sede. Até então, ela não entendeu. Ela não conseguiu entender. Nós só entendemos as coisas sobrenaturais quando verdadeiramente nós temos um encontro com o Pai. Enquanto não tiver o encontro com Deus, nós não vamos entender o sobrenatural e nós não vamos entender o espiritual, nós não vamos beber da água viva. Ela continuou com o cântaro na mão e continuou falando em teologia sobre aonde adorar o Pai. Até que ele fala que ele fala sobre os verdadeiros adoradores. Aqui ele fala, no versículo 23, verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Amém? E essa mulher continuou conversando com ele, mesmo depois que ele falou que a água, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Primeiramente, Deus tinha uma direção. Houve uma direção, era necessário passar naquele lugar, era necessário converter aquela mulher, era necessário dar água viva para aquela mulher, porque existia uma grande colheita, porque a primeira vez que ela tomou, que ela aceitou a oportunidade que o Senhor colocou na vida dela, ela aceitou esse Jesus, ela bebeu água viva, de desprezada, desonrada, envergonhada que ela se tornou honrada e missionária. Na mesma hora, ela deixou o cântaro cair, ela deixou o cântaro no chão. Ou seja, as coisas do mundo já não me interessam mais. Esse cântaro, esse balde, ele cabe pouca água, mas Jesus me deu a água viva, uma fonte inesgotável. A partir do momento que ela bebeu, os olhos dela abriram. E ela pôde
avisar os outros. Logo em seguida ela corre. Por que ela corre? Porque quem está cheio da presença de Deus, quem está cheio da graça de Deus, quem tem água viva, não torna essa água uma represa, mas ele distribui a água com os outros. Ela passou a distribuir, ela passou a chamar, e ela fala: vinde, vinde, vede. Ela convida, ela vem convidando todos aqueles. Imagine só, imagine a situação. Imagine o contexto de uma mulher que quando chegou ao poço, chegou cabisbaixa, envergonhada. Mas quando ela tem um encontro com o Pai, ela sai correndo, penso eu, alegre, cheia do poder de Deus, da graça de Deus, com os olhos brilhantes. A coragem, a ousadia chegou naquela mulher. E ela pregou a palavra de Deus. Ela pregou a palavra de Deus. E aí aqueles acreditaram nela. Eles acreditaram. Mas por que eles acreditaram nela? Eles a conheciam. Eles sabiam do passado dela. Mas ele viu o testemunho. Ela foi testemunho vivo que Cristo estava nela. Ela era um testemunho vivo que Cristo havia, que Cristo habitava dentro dela. E eles foram correndo aonde estava Jesus e pediram: fica mais. E ele ficou por ali 2 dias, ensinando a palavra a eles. E depois eles disseram: agora eu conheço Jesus, não pelo que você disse, mas porque nós ouvimos dele. Eles também tiveram intimidade com o Senhor. Ela pregou a palavra. E eles aceitaram a palavra. Eles foram aos pés de Cristo. E eles ainda falaram para Cristo: agora sim, verdadeiramente Cristo. Este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E eles ainda colocam: é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Eles aceitaram a palavra, eles receberam. Hoje Deus está dando uma oportunidade. O Senhor colocou forte no meu coração sobre essa palavra, sobre a água viva que Ele tem para nós, para mim, para você. E sobre oportunidade. Aquela mulher, ela teve uma oportunidade naquele dia. Era necessário passar lá, por quê? Porque o Senhor já tinha uma agenda marcada com ela. Tinha uma direção. E Ele sabia que ela ia aceitar. Ele sabia. E ela aceitou, ela recebeu. Hoje o Senhor, hoje Jesus, Ele está aqui conosco. Ele está comigo, Ele está com vocês. Ele tem água viva para nos oferecer. Essa água viva é uma água viva que nos sacia e também que quebra barreira. Preconceito, jugo. Ela foi liberta, ela foi transformada. Ela foi não só transformada, como ela foi transformada numa missionária que pregou a palavra na época da lei, onde as mulheres não tinham vez. Ela pregou com ousadia a palavra de Deus. Jesus, fonte de água viva. Aqui na palavra, em João 4:14, foi o que eu disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A história mostra que essa mulher, ela teve uma intimidade com o Senhor. Ela conseguiu ter Cristo dentro dela. Ela conseguiu fazer parte do corpo de Cristo. Cristo, nós sabemos que é o cabeça da igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o membro do Senhor, a igreja do Senhor. Para que nós estejamos ligados na videira que é Cristo, nós temos que estar como um ramo enxertado nessa videira. Enxertado, para que a vida de Cristo possa estar em nós e nós estar neles. Como uma árvore plantada junto a ribeiros d'águas, que dá o fruto no seu tempo. Amém? Jesus disse também em João 7,13, não precisa abrir a palavra de Deus, mas em João 7,13, ele fala: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba.
O Senhor tem água viva para nós nessa noite. O Senhor tem água viva. O Senhor tem oportunidades nessa noite. O Senhor quer mudar a história de pessoas nessa noite. Pode ser aqui, pode ser as pessoas que estão assistindo em casa. Mas o Senhor falou forte no meu coração. Forte no meu coração, que Ele ia mudar a história essa noite, que Ele queria um encontro lindo essa noite, que a água que Ele tem é uma água, é uma fonte inesgotável, e que ela vai trazer vida para mim e para você. Jesus sempre nos dá a oportunidade, Ele sempre nos abre uma porta. Na verdade, o Pai revela a palavra ao pregador, que concede uma oportunidade para que você possa receber a palavra. Jesus, o Pai, Ele prepara a palavra. Essa palavra, ela entra no nosso coração, ela germina, ela dá fruto. É o mesmo Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela a palavra. É o Espírito Santo que capacita a pessoa para dar a palavra. É o Espírito Santo que toca no seu coração, que prepara o seu coração. É Ele que coloca a semente. É Ele que faz você receber essa palavra. Ele vem e te transforma. Ele vem e te dá um banho do sangue de Jesus. Ele te purifica. Ele te restaura. Ele te batiza com o Espírito Santo. Ele coloca as armaduras celestiais em você. Ele te dá dons espirituais, te transforma e coloca você para levar a palavra de Deus. É o mesmo Espírito que faz todas essas coisas. É o mesmo Espírito de Deus que permite, que nos dá essa oportunidade. Amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus também, ela fala no livro de João, continua o capítulo 4, esse nós não lemos, 35. O que o Senhor também colocou no meu coração? Que quando Jesus passou naquele lugar, quando Jesus passou em Samaria, que Ele falou que era necessário, eu creio que Ele já sabia, é óbvio, né? Ele era o próprio Deus, é onisciente. Ele já sabia dessa grande colheita. O Senhor colocou no meu coração o seguinte: tem colheita que às vezes você semeia e que demora para colher. Mas tem colheita que é rápida. O Senhor colocou no meu coração que vai ter colheita que vai ser rápida. Que uma semente será lançada, como foi lançada nessa mulher samaritana. E que ela vai germinar. E que rapidamente virá a colheita, como Ele fala para os discípulos. Ele fala assim, João 4,35. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para as ceifas. Os discípulos, eles não estavam no mesmo nível espiritual que o Senhor. Eles não estavam entendendo que a colheita que o Senhor estava falando era a colheita que aquela missionária, aquela samaritana já estava pregando a palavra. E naquele mesmo tempo, naquele mesmo dia, aquele povo chegou. E aquilo ali foi uma grande colheita. O Senhor está falando, tem colheita que será rápido. Tem lugar que o evangelho vai entrar, que a semente será lançada, que muitos vão olhar para aquela cidade e vão falar, aquele povo é difícil, aquela raça é difícil, a cultura é diferente, é tudo diferente, mas é lá que a semente vai dar fruto. É lá que será lançada a semente e vai dar 100 por 1, porque vai ter uma grande colheita. Vai ter uma grande colheita. Então, quando o Espírito Santo te der uma direção de entrar numa cidade, num bairro, numa vizinhança, numa casa, num estado, num país, ainda que aquele lugar, ainda que aquela cultura, que aquela raça, que aquele povo, há um preconceito, uma dificuldade tão grande, que aos olhos humanos seja impossível ter uma colheita. Pode crer. Deus não vê como o homem vê. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são mais altos. Ali, uma semente lançada, quase toda a cidade se converteu. O Senhor falou no meu coração, vai ter colheita rápida. Em tempo de pandemia, a colheita vai ser abundante, vai ser rápida, porque Deus não trabalha como nós. Há tempo para todas as coisas. Só que esse tempo nosso será uma colheita instantânea. Uma colheita rápida. Aonde os nossos olhos vê e é impossível sair alguma coisa dali.
Mas Deus vai olhar e vai ver, vai fazer frutificar. E nós vamos colher abundância naquele lugar. Amém? Amém? Hoje Jesus tem água viva para mim e para você. Hoje o Senhor tem um encontro marcado comigo e com você. Hoje a água que veio do trono veio para matar nossa sede. Veio para saciar nossa sede. Ela foi muito rápido o encontro dela com o Senhor. Porque ela aceitou a transformação. Ela aceitou ser transformada. Quando ela joga aquele cântaro, quando ela sai correndo, aquilo não importava mais para ela. O natural não importa mais para ela. Ela conseguiu tirar os olhos daquele cântaro e olhar para cima. Hoje, comigo, com você, não é diferente. Vamos parar de olhar para nós, para o nosso eu, para o nosso mundo, para os nossos problemas, nossa dificuldade. Vamos olhar para quem está estendendo a mão, falando, eu tenho água viva hoje para você. Hoje para mudar a história. Para saciar. Para nos fortalecer. No livro de Isaías, capítulo 44, 3, ele fala assim: o Senhor fez uma promessa dizendo, porque derramarei água sobre os sedentos e rios, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Amém? Amém? O Senhor vai derramar água viva. E nós vamos sair daqui saciado. Saciado da presença desse Deus vivo. Saciado da presença desse Deus vivo. Não só saciado, como essa água que o Senhor colocou em mim, em você. Esse dom que o Senhor te capacitou. Nós não vamos guardar. Nós não vamos tornar essa água viva uma represa como aquele poço. Mas a água, ela jorra para a vida eterna. Nós vamos fazer como ela. Nós vamos sair. E nós vamos atrás daqueles que estão sedentos. Eles estavam sedentos e eles foram. E eles encontraram. A direção é a direção do Pai. Se o Pai revelou essa palavra, é porque tem pessoas sedentas e é porque tem pessoas que vão ter um encontro tão grande com o Senhor que vai sair disparando como aquela mulher. E aquela mulher estava na época da lei. Quando eu estava meditando nessa palavra da mulher samaritana, eu lembrei também da Maria Madalena, quando foi até o túmulo do Senhor e viu que ele tinha ressuscitado. Ali, quando ela sai também, quando ela vai até o túmulo, ela vai, eu penso, cabisbaixa e triste, porque ela viu que o mestre dela tinha morrido, mas quando ele vê que ele ressuscitou, e ela sai correndo para contar ali, ela já estava na época da graça, ali já era outra dispensação, era uma outra oportunidade, mas eu fiquei imaginando essas duas mulheres, uma na época da lei e a outra na graça, mas as duas cheias de Cristo, cheias do poder de Deus, as duas sedentas, as duas querendo pregar Cristo, falando que Ele salva, que Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. O livro de João revela Cristo, fala que Cristo é o próprio Deus, que o Verbo se fez carne, e Ele era desde o princípio. João, ele como discípulo do Senhor, quando Jesus foi crucificado, ele foi o que ficou ali aos pés da cruz. Ele não desistiu. Ele não teve medo. Os outros correram. Um correu, um foi para um lado, foi para o outro. Mas João, ele não teve medo. Ele não teve medo, eu fico pensando, eu fico imaginando que ele não tirava os olhos do Senhor. Quando a gente está olhando para o Senhor, quando nós estamos olhando para Cristo, o nosso medo vai embora. João não sabia também que aos pés da cruz tinha o poder do sangue de Jesus. Ele estava embaixo da sombra do Onipotente. Era uma proteção. A proteção estava ali. Os outros correram, mas a proteção estava ali. A sombra do Onipotente estava ali. O sangue de Cristo é que tem poder.
Ele não sabia do poder do sangue de Cristo, ele não sabia da sombra do Onipotente, mas ele sabia que os olhos deles estavam em Cristo. E ele ouviu Cristo falando, cuide da minha mãe. Por que ele ouviu? Porque ele era o único que estava perto. Nós só ouvimos Cristo, nós só ouvimos o Espírito Santo quando nós estamos perto. Essa mulher samaritana, ela só ouviu Jesus, ela só mudou a vida dela porque ela estava perto de Jesus. Não tem como ter um encontro com Jesus quem está distante, quem está afastado. Se não estiver perto dele, se não estiver nele, se a vara não estiver enxertada na videira, você não tem vida com Cristo, você não é transformado, você não prega o evangelho, você não fala de Deus. Mas essa mulher estava perto. Quem está perto de Deus ouve a voz dele. Quem está perto do Pai sabe que é filho do Pai. Quem está perto de Deus fala, ah, papai, meu pai querido, tem intimidade, sabe que é filho, sabe que é herdeiro, sabe que está em Cristo. Quem está com o Senhor sabe quem é no corpo de Cristo. Cada um tem seu lugar no corpo de Cristo. Quem é você no corpo de Cristo? A mulher samaritana soube. Quando ela recebeu a palavra, o cântaro, ela jogou. O mundo não me interessa mais, porque agora eu tenho Cristo. E eu vou pregar essa água viva que eu recebi. Não faça dessa água uma represa na sua vida. Ainda que você tenha que aprender hoje, como eu aprendi. Mas não faça isso na sua vida. Que Deus possa te dar uma oportunidade. Você que está assistindo na sua casa. Do encontro com o Senhor. Que você tire os olhos do seu problema e dessa aguinha medida que você tem. E você olha para cima e vê que a água viva que o Senhor tem é inesgotável, uma fonte inesgotável. E que pode transformar a sua vida. Amém? Amém? Eu agradeço a oportunidade, Senhor. Vamos orar então? Baseado nessa palavra, pela fidelidade, pela misericórdia do Pai, pela fidelidade, porque desde o princípio, eu vi que o Espírito Santo estava falando da água viva, e creio que esse Deus que nós conhecemos, Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Se Ele falou nos louvores, se Ele colocou no meu coração, é porque tem água viva para nós hoje, amém? Amém? Vamos colocar a mão no nosso coração, fechar os olhos e vamos orar ao Pai e derramar e pedir para Ele que Ele possa derramar essa água viva. Pai, meu Deus eterno e poderoso, Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Pai. O Senhor colocou no meu coração dessa água viva que corre do seu altar. Esse rio de água viva, Pai, essa fonte inesgotável que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Senhor Deus poderoso, pela Tua misericórdia e fidelidade, pela Tua bondade e graça, como o Senhor mostrou para aquela mulher, Pai, a água que o Senhor tinha, que o Senhor venha derramar, Pai, nas nossas vidas, que o Senhor venha derramar essa água viva na nossa vida. Ah, papai querido, que o mundo não nos interessa mais, o mundo não nos importa mais, mas a fonte é inesgotável, Pai. Pai, como essa mulher que estava sedenta, mas que a barreira foi quebrada, tabus foi quebrado, o jugo foi quebrado, corrente foi quebrada. Pai, a vergonha, Pai, que ela tinha, se transformou em coragem, ela foi transformada, ela aceitou a transformação. Espírito Santo de Deus, vem fazer a Tua obra nessa noite, Espírito Santo. Vem tocar nos corações, no coração daquele que precisa dessa água. Vem jorrar essa água no nosso coração. Espírito Santo de Deus, vem fazer Tua obra, Pai. Pai, olha esse coração como uma terra seca, rachando do sol, Pai. Queimando do sol, Pai. Mas uma gota da Tua água viva, Pai, pode transformar um manancial essa terra seca, Pai. Venha derramar, Senhor. Venha derramar, meu Pai. Venha fazer Tua obra, Espírito Santo.
Dá essa oportunidade para essa pessoa. Dá essa oportunidade para ela ser saciada, para ela ter um encontro com Jesus, para ela conhecer quem é Cristo na vida dela, para ela saber o que Cristo pode fazer por ela. Ensina, Pai, o caminho reto. Ensina, Pai, a olhar para o Senhor. Tira os olhos do cântaro, tira os olhos do poço. Olha para Jesus, que Ele vai derramar da água viva. Oh, aleluia, 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 aleluia. Senhor, em nome de Jesus, venha fazer tua obra nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Venha derramar nos corações sedentos. Venha dar oportunidade para aqueles, Pai, que estão em casa. Aquele que está agora assistindo, Pai, essa pregação. Que ele possa, Pai, se render ao Senhor. Que ele possa olhar para